Vamos agora ao último capítulo: o preconceito contra a linguística e os linguistas. O ensino de língua na escola é a única disciplina em que existe uma disputa entre duas perspectivas distintas, dois modos diferentes de encarar o fenômeno da linguagem: a doutrina gramatical tradicional, surgida no mundo helenístico no século III a.C., e a linguística moderna, que se firmou como ciência autônoma no final do século XIX e início do século XX. Qualquer pessoa bem informada acharia no mínimo estranho se um professor de biologia ensinasse a seus alunos que as moscas nascem da carne podre, ou se um professor de ciências dissesse que a Terra é plana e o Sol gira em torno dela. Ou ainda se um professor de química afirmasse que a mistura dos quatro elementos, água, ar, terra e fogo, pode resultar em ouro. São ideias mais do que ultrapassadas e que começaram a ser substituídas por novas concepções mais verossímeis a partir do período da história do conhecimento ocidental conhecido como o nascimento da ciência moderna. Agora, ninguém se espanta que quando um professor de língua ensina que os substantivos são palavras que designam os seres em geral, ou que o sujeito é o ser do qual se declara alguma coisa, ou que o verbo é a palavra que indica ação ou movimento, ou que existe uma voz passiva sintética em português, isso acaba não espantando essas pessoas. Mas são afirmações tão imprecisas e incoerentes quanto a de que as avestruzes enterram a cabeça na areia ou que apontar para as estrelas faz nascer verruga nos dedos. E, no entanto, elas continuam sendo estampadas nos manuais de gramática, nos livros didáticos, nas apostilas e cobradas em testes, exames e provas de vestibular. É muito comum, pessoal, o ensino das outras disciplinas fazer uma abordagem crítica dos saberes do passado, mostrando de que maneira a evolução da sociedade, da ciência e da tecnologia levou o ser humano a abandonar velhas crenças e superstições. Mas por que isso não acontece nas aulas de língua? Os termos e conceitos da gramática tradicional, estabelecidos há mais de 2.300 anos, continuam a ser repassados praticamente intactos de uma geração de alunos para outra, como se desde aquela época remota não tivesse acontecido nada na ciência da linguagem. A língua acaba não sendo vista como um objeto científico. Os mais importantes cientistas da linguagem, como Grimm, Saussure, Jacobson, Sapir, Chomsky, Labov, não têm lugar na galeria dos grandes pensadores que revolucionaram o nosso modo de encarar o mundo e o que existe nele. A gramática tradicional permanece viva e forte, porque ao longo da história ela deixou de ser apenas uma tentativa de explicação filosófica para os fenômenos da linguagem humana e foi transformada em mais um dos muitos elementos de dominação de uma parcela da sociedade sobre as demais. A linguística moderna, ao encarar a língua como um objeto passível de ser analisado e interpretado segundo métodos e critérios científicos, devolveu a língua ao seu lugar de fato social, abalando as noções antigas que apresentavam a língua como um valor ideológico. Ora, o novo assusta, o novo subverte as certezas, compromete as estruturas de poder e dominação há muito tempo vigentes. Pelas mesmas razões que levaram à transformação da gramática tradicional num instrumento de dominação e exclusão social, é que a atividade dos linguistas brasileiros vem sofrendo ataques grosseiros por parte de autos-intitulados filósofos, que representam, na verdade, a reação mais conservadora e muitas vezes com acentos claramente fascistas contra qualquer tentativa de democratização do saber e da sociedade. Porque toda e qualquer pessoa se acha no direito de dar palpites infundados e preconceituosos sobre as questões que dizem respeito à língua. Porque os profissionais de outras áreas conseguem se fazer ouvir, mas os linguistas permanecem não ouvidos. Será que os linguistas, apesar de se dedicarem ao estudo da língua, não falam? Será que não se dão conta de seu papel social e político, ou mesmo conscientes desse papel? Há outras forças que não nos deixam falar? A quem interessa manter calados os estudiosos da linguagem? Marcos Byron espera que a discussão feita neste livro nos ajude a encontrar as respostas para perguntas que são tão inquietantes.
E nós finalizamos aqui os estudos deste livro. Bons estudos a todos e até a próxima. E para discutir esse assunto, nós temos aqui especialistas, linguistas, o professor Marcos Bagno, ou Bagno, se a gente falar pelo italiano. Tudo bem, professor? Tudo bem. O senhor é autor no livro chamado Preconceito Linguístico, Exatamente. Não é? Que bom, seja bem-vindo aqui ao Participação Popular, eu espero que goste do programa. E nós temos Dades Quarise, que é jornalista, linguista também, né, do Correio Brasiliense. Dade, você já passou aqui pelos programas da TV Câmara antes, né? Espero que goste mais uma vez aí, que a sua participação sempre ilumina o nosso programa. Professor Marcos, o senhor já tratou dessa questão de preconceito linguístico. Como que o senhor vê esses exemplos que foram elencados pelo livro Por uma Vida Melhor e como o senhor vê a polêmica que está surgindo em torno desse livro? Bom, sinceramente, eu acho que essa polêmica se deve exclusivamente a uma certa falta de informação dos meios de comunicação. Porque este não é o primeiro livro que trata dessas questões. Na verdade, qualquer livro didático produzido hoje no Brasil de língua portuguesa, disponível no mercado brasileiro, vai ter pelo menos um capítulo, uma unidade, alguma coisa falando sobre esse fenômeno que se chama variação linguística, né? Então nós já sabemos, há mais de 100 anos, que nenhuma língua é um bloco homogêneo, todas as línguas apresentam uma ampla variação e é dever da escola não esconder isso do aluno. Então, só surgiu polêmica aí porque, de repente, algum jornalista descobriu este livro especificamente. Mas tem mais de 20 anos que o programa de livro didático do MEC distribui livros de português que são avaliados e analisados por uma imensa equipe de especialistas, de verdadeiros especialistas, né, que indicam ao MEC quais são os livros adequados. Então, há mais de 20 anos que a gente tem isso. Isso começou já nos governos anteriores, já ainda na gestão do professor Paulo Renato como ministro da Educação. Então, para quem trabalha com isso, não é novidade nenhuma, né? A novidade foi só para os meios de comunicação. É o livro tratando do que é a língua coloquial, a linguagem coloquial, né? Por assim dizer, viu, Fabrício? Porque, na verdade, uma construção como essa, Nós Pega o Peixe, os livros, isso aí é falado por 99,9% dos brasileiros, né? Muitas pessoas que se dizem cultas, que se acham muito letradas, quando você grava a fala dessas pessoas, você vai ver que as concordâncias variam tanto quanto varia na linguagem popular. Talvez as pessoas mais instruídas façam um pouco mais de concordância, né? Mas a tendência, de fato, é aquilo que a gente chama de eliminar as concordâncias redundantes. Porque também fica um pouco presunçoso, né, a pessoa falar de forma tão culta num ambiente que não pede isso, né? Antes mesmo do nosso programa começar, nós recebemos alguns e-mails, né, de espectadores e de ouvintes que perceberam, que já souberam desde a semana passada que o tema do nosso programa hoje seria esse, então eu vou ler alguns aqui. O Marcelo Knopka não disse de onde é, eu imagino que seja de Santa Catarina, mandou um e-mail dizendo: com certeza esses livros devem ser recolhidos, é uma vergonha que tenham chegado até a escola. Você aceitar que as pessoas falem errado é uma coisa tolerável, mas ensinar e incentivar elas a falar errado é algo inaceitável. O Washington, que também não deu nem sobrenome nem de onde é, disse: esta obra deve ser extinta, é ridícula. A Maria Cleonice Cardoso: olá, sou Maria Cleonice, estou aqui registrando minha indignação com esse material didático. Não é à toa que as crianças estão falando errado, gírias e todo tipo de palavrão. Vão dizer que isso faz parte da cultura brasileira. Acho absurdo isso, mas não duvido muito, viu, que quem aprovou esse material não tenha embolsado uma propina. Com certeza isso não teve um valor digno, é uma vergonha. O Mauro César Bandeira, que é quadrinista, ele mandou aqui, ele não disse de onde é, ele fala que acredita que não existe livro que não tenha erros. E temos que saber que existe uma linguagem coloquial e corrente que muda o tempo inteiro. E acredito que há muito preconceito linguístico contra as pessoas de outras classes que utilizam outra variação da língua. Essa foi a participação do Mauro Bandeira, então, por e-mail. E nós temos aqui o Luciano Thiago, pelo Twitter, dizendo aqui, está falando da área de sociolinguística dele, a área dele. Luciano, valeu pela audiência aí, está acompanhando a gente. O Hassan Marra Jorge, que está sempre aqui com a gente no Participação Popular, está dizendo aqui, o que o Marcos está dizendo é verdade, você aprende isso na faculdade. Né, disse, não tem como, essa maneira que o livro diz é a maneira normal de se falar. Hassan, valeu mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu, no Participação Popular. Muito obrigado pela sua participação, mais um bocado de gente aqui participando. E eu vou perguntar para a Dades Quarise, então, que é jornalista,
E a gente sabe que um texto de jornalismo ele não pode ser errado, mas ele tem que ser coloquial. Ele não pode ser aquele texto duro, um texto acadêmico, não é, Haddad? E como que você vê, então, essa colocação que foi feita pelo livro didático, né, esse exemplo, esses exemplos que o livro didático deu, do que é a língua informal, né, e como você vê essa polêmica também que está surgindo em torno disso? Ser coloquial não é necessariamente dizer nós pega o peixe ou os livros ilustrados. Ser coloquial é falar uma língua solta, uma língua que todo mundo entenda e com respeito, quando possível, às concordâncias, regências, que é a expectativa que a sociedade tem de um jornalista ou de um professor ou de alguém que vai fazer uma prova. Então, a gente está se confundindo aí a gramática normativa com sociolinguística. Claro que todo mundo, todos os níveis, tem falares diferentes. O verbo ser, num nível mais elementar, o imperfeito do verbo ser, eu era, tu era, nós era, eles era, é uma forma só. Então, dependendo de quem diz eu era, tu era, nós era, está perfeito. Porque a expectativa que se tem do falar dessa pessoa é esse. Você aqui, neste programa, dizer nós era, pega mal. Né? Um jornalista escrever nós era, realmente ele perde o emprego. Se eu fizer um concurso e escrever nós pega o peixe ou os livros, eu vou perder pontos e perder minha vaga. Mas se você estiver na beira de um rio pescando ali com os companheiros... Tá, não, aí você diz nós pega o peixe, aí, tem hora. Então, desrespeitar a concordância tem hora. É até agora, o que diz o Rafael 2808 aqui pelo Twitter, que mandou pra gente. Cabe à escola fazer o quê? Ninguém vai discriminar uma pessoa que diz nós era ou nós pega o peixe. Claro que não. Assim como não vai discriminar a pessoa por ela ser gorda, ser baixa, ser alta ou magra demais. Agora, o que eu quero na escola é que a escola ensine meu filho a dizer que a norma culta é os livros ilustrados e nós pegamos os peixes. Porque a sociedade é competitiva e exige que, se eu quiser entrar numa boa faculdade, se eu quiser conseguir passar num concurso público, eu tenho que dominar a norma culta. E quem ensina a norma culta é a escola. Não é o pescador da beira do rio, nem os amigos à mesa do bar. É a escola que tem que ensinar a norma culta. Mas eu lanço a pergunta em aberto para os dois aqui, para os nossos dois convidados, Dades Quarizzi e Marcos Bagnio. A escola não pode ensinar que existe uma forma diferente de se falar a língua, essa forma coloquial, essa linguagem exatamente como esses exemplos que foram dados? Mas ela ensina que existe. O que ela não pode dizer que os livros, ou nós pesca o peixe, se você disser os livros, ou nós pesca o peixe, é preconceito linguístico. Não é, é erro. Você perde o seu emprego, você perde. Se você estiver fazendo concurso... O Marcos discorda. Há uma coisa aí que está sendo confundida. O próprio livro diz que, se você, em determinados ambientes, disser nós pega o peixe ou os livros, você pode sofrer preconceito linguístico. O grande problema é que 99% das pessoas que estão discutindo sobre isso jamais viram o livro, nem pegaram nele, né? Então, ouviram alguém dizer que alguém disse, e aí começaram a escrever coisas, a reagir sem nada. Esse livro tem 105 páginas, em apenas 30 linhas, os autores discutem essa questão da variação linguística, enquanto no resto todo, eles se dedicam precisamente a ensinar as pessoas as formas prestigiadas de falar e de escrever. Então, por exemplo, todos esses e-mails que você recebeu, em que as pessoas pedem que o livro seja retirado, porque o livro está ensinando a falar errado, essas pessoas estão mostrando uma profunda ignorância da questão. Porque o livro não ensina a falar errado. Você não precisa ensinar nenhum brasileiro a dizer os livros, porque todos nós brasileiros falamos assim, né? Você precisa ensinar aquilo que a pessoa não sabe. E essa é a função da escola. Então, o que esse livro faz é mostrar o que é a realidade linguística para preparar o aluno a se apoderar das formas de prestígio. Então, não tem nenhuma polêmica, não tem nenhum problema aí. Entendeu? Então, o preconceito linguístico existe, as pessoas são discriminadas por 1000 razões, né? Porque é gordo, porque é preto, porque é homossexual, porque é mulher, porque é nordestino,
né? Porque não fala do jeito que a gente espera. Então, a nossa sociedade é profundamente preconceituosa e discriminadora. Então, o que a escola faz, e esse livro faz, e todos os livros que têm sido aprovados pelo Ministério da Educação fazem, é justamente isso, mostrar que existe discriminação linguística na sociedade, levar a pessoa a se conscientizar de que essa maneira como ela fala, apesar de ter toda uma lógica linguística, vai sofrer preconceito linguístico e favorecer o acesso dessa pessoa às outras formas, essas formas prestigiadas. Propriamente, ela né? Está dizendo uma coisa que eu tenho dito o tempo inteiro, que é o seguinte: a nossa grande imprensa, até por questões ideológicas, ela é profundamente retrógrada quando o assunto é língua, né? Então existe esse episódio política, né, esse episódio do do livro didático deixou bem claro, né, a total desinformação dos jornalistas a respeito de questões linguísticas, né? Cada um escreve, assim, principalmente sem ter lido o livro, escrevendo besteiras atrás de besteiras, né? Então, assim, foi um festival de ignorância explícita, né, que apareceu na imprensa brasileira por causa disso. Não, agora, no final do mês de maio, quando começou essa suposta polêmica. Mas essa polêmica acaba sendo mais de caráter político até do que linguístico, claro, propriamente sem dúvida dito, nenhuma, né? sem dúvida nenhuma. Houve assim, uma generalização de defesa da qualidade do ensino. É importante ensinar bem. É importante que o menino saia da escola alfabetizado. E alfabetizado significa o quê? Significa que ele seja capaz de ler e de escrever um texto na norma culta. O que não significa sofisticado, não significa falar difícil, não significa buscar palavras do século XVI, mas apenas um texto compreensível, com começo, meio e fim, e grafado segundo as normas exigidas pela gramática normativa. É isso que se pede. Ninguém pede que ele seja especialista em linguística, nem nada, apenas, acho que é o que todos os pais querem. O que o pai quer quando manda um filho para a escola? Que ele aprenda a ler, aprenda a escrever, aprenda a fazer conta. Porque com esse instrumento, com domínio da língua, ele é capaz de estudar história, geografia, ciências, biologia, o que quiser. Ele tem que ter o domínio da língua. Já que a gente tocou nesse assunto, você ouviu dizer também, uma conversa que a gente ouve em bastidores aqui nos corredores da Câmara, até de que essa polêmica toda tem sido inflada exatamente por interesses econômicos de alguns editores de grande mídia, alguns proprietários de veículos da grande imprensa que deixaram de ter contratos com o Ministério da Educação por causa desses livros e agora resolveram criticar. Deixaram de ter contratos com o Ministério da Educação. Essas grandes editoras, também são donas de veículos de comunicação, poderiam ter contratos com o Ministério da Educação, e por causa dessa nova política do Ministério de descentralizar a produção, a impressão dos livros, eles teriam perdido os contratos e por isso estariam criticando esses livros atuais. Não sei, mas eu acho que isso é antigo, não é essa? É o professor que escolhe o livro. O professor escolhe o livro e depois ele é submetido a uma comissão, não é assim? Uma comissão que avalia o livro. A questão é muito complexa. A escolha dos livros didáticos no Brasil é tida assim, mundialmente como um modelo, porque é um trabalho, a gente até chama de uma operação de guerra, e eu posso falar porque eu já participei de várias vezes das equipes que selecionam os livros didáticos de língua portuguesa, né? Então, são equipes de 85, 90, às vezes 100 pessoas distribuídas pelo Brasil todo, em várias universidades. Então, nós recebemos os livros das editoras que respondem ao edital do MEC. Esses livros chegam para nós totalmente descaracterizados, então é uma capa branca, o livro não pode ter nenhuma indicação de qual é a editora, qual é o autor, para as pessoas poderem analisar realmente de maneira isenta. O trabalho é muitíssimo bem feito, né? Então, e é curioso, porque há aí muitas contradições, né? Então, há grupos editoriais que têm revistas que estão criticando esse livro didático e outros, mas que ao mesmo tempo têm coleções aprovadas nos programas nacionais do livro didático, né? Então, não vou citar aqui uma editora, mas que tem uma
uma postura bastante esquizofrênica, porque tem uma revista de grande circulação que é completamente reacionária, eu diria até fascista, né, nas coisas que ela diz a respeito de língua, e tem uma outra revista que é voltada para os professores que elogiou profundamente esse livro, a mesma editora, né? Essa que tem o nome de um mês do ano. Né? Então, só voltou a escrever aqui, fala logo que abriu, pode falar. Não é uma coisa assim, é a sua opinião. Muito estranha, né? Então você tem assim uma revista que é a extrema-direita brasileira, que é a Veja, que é uma das coisas mais abomináveis que a gente tem hoje no Brasil, e tem a revista Nova Escola, que é da mesma editora, que publicou um artigo fantástico sobre esse livro didático. Então tem aí uma coisa muito estranha.